ouvindo o coração do Senhor, que é a palavra que a Bíblia nos oferece todos os dias. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para rezarmos juntos, meditarmos, acolhermos a palavra, que é fonte de vida, de salvação e de esperança. Obrigado a você que está com o Padre Marcos rezando e aprendendo junto o que este grande testemunho do evangelista Marcos nos ensina sobre Jesus. Afinal, ele tem esse objetivo, dizer quem é Jesus. E no nosso Palavra por Palavra de hoje, nós continuamos meditando o capítulo 7 de São Marcos, agora os versículos 24 a 30. Depois, se você puder pegar a sua Bíblia ou lá o seu aplicativo no celular, você conseguir ler novamente esse texto é muito importante, porque a Alexio Orandi, a leitura orante, ela faz com que a gente vamos assumindo, remoendo, fazendo carne e sangue esta palavra que é fonte de vida e de esperança. E esse texto de Marcos 7, 24 a 30, ele conta aquele episódio daquela mulher pagã, Ciro-fenícia, que chega e vai até Jesus pedir pela sua filha. Esse é o centro do texto, mas antes disso, Marcos faz questão de mostrar os movimentos de Jesus, as suas caminhadas, o seu deslocamento. Por quê? Porque os discípulos são discípulos do caminho, e caminho se faz caminhando, é movimento. Então, nessa caminhada, Jesus sai, né? Ontem nós meditávamos ele falando sobre o que tornava impuro realmente o coração das pessoas, que é dali que sai a impureza e não dos gestos exteriores. E agora ele vai para Tiro e Sidônia. Lá ele entra numa casa, não quer que ninguém saiba que ele está lá. Ele quer ficar escondido, mas ele não consegue, diz o texto. Esse não querer que as pessoas saibam onde ele esteja, esse ficar escondido, faz parte da teologia de Marcos, chamado de segredo messiânico. Segredo messiânico não naquele sentido ninguém pode saber, mas é a maneira que Marcos, ao escrever, corrige a mentalidade triunfalista, grandiosa, esplendorosa de um Messias político, militar, para apresentar Jesus Cristo, servo sofredor, que foi arrancada a barba, que foi esbofeteado, que não tinha aparência nenhuma, como diz o profeta Isaías, que nós vamos ler daqui mais uns dias, lá quando celebrarmos a paixão. Ele quer mostrar esse Messias que foi totalmente humano, tão humano que só podia ser Deus. Então, por isso que essas frases ao longo do texto a gente precisa, não está dito na Bíblia, mas essa é a ciência bíblica que nos ensina. E aí sim começa o relato que aquela mulher que tinha ouvido falar de Jesus vai até ele e cai aos seus pés. Esse cair aos pés significa ajoelhar-se, significa reconhecer nele o Deus presente e atuante. Reconhecer a sua divindade presente na sua humanidade. E essa mulher pagã, ela suplica para que Jesus expulsasse de sua filha um demônio. Só que antes dela dizer isso, antes do texto contar, o narrador diz: a mulher tinha uma filha com um espírito impuro. Se lembram que eu disse que ontem nós falávamos sobre a pureza e a impureza? No capítulo 7, Jesus diz o que é pureza e impureza. Não é mais apenas o não cumprir as leis. Não é mais apenas o não viver o rigorismo da lei. Impureza é tudo aquilo que sai do coração. Mas essa mulher e essa filha,
provavelmente a menina devia estar começando a se tornar mulher. O fluxo de sangue deixava com que as mulheres ficassem impuras, era assim que era considerado, a tal ponto que durante a semana de menstruação a mulher não podia ficar junto com o convívio de ninguém, porque tudo que tocasse se tornava impuro também. Então imagine o drama dessa família. E aí quando ela chega para Jesus, ela diz, cure a minha filha de um demônio. Era uma expressão tão forte de mal, de exclusão, de divergência, de distanciamento, de opressão, que ela chega a chamar de demônio. E aí vem aquela frase de Jesus, não maldosa, mas alguns até dizem que depois essa vai ser a, entre aspas, conversão de Jesus. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Na linguagem da época, o pagão, o que não era judeu, era chamado de cachorro. Essa era a ideia, a ideologia, né? Claro que aqui o intuito de Marcos é mostrar que a salvação é para todos. Vem na resposta da mulher. É verdade, Senhor. Senhor é uma profissão de fé. É Kyrios, é Deus. É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa deixada pelas crianças. Então ela, mesmo se reconhecendo cachorrinho, ela professa sua fé. E aí Jesus então diz, por causa do que me acabas de dizer, pode ir voltar para casa, que o demônio já saiu da tua filha. Ele liberta ela. Veja como é bonito a gente ler por trás das palavras, né? Por trás das palavras. Então hoje, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos pensar quais são os demônios, bem entendido, não pensem que eu estou falando daquela figura folclórica de chifre de rabo, né? O que é que está atormentando as nossas famílias? Aquela mãe pediu pela sua filha. O que os pais de hoje, as mães de hoje pedem a Jesus? Veja a atitude dela, ela se colocou de joelhos, ela se jogou aos pés de Jesus. E ela professou a fé, Senhor. Essa é a nossa real situação que hoje precisamos interceder. Existem tantos demônios nas famílias, dos vícios, do desentendimento, da falta de perdão, da falta de diálogo, do preconceito, do fechamento, não é mesmo? Então, quais são os demônios, bem entendido, repito, refriso, não é? Não de chifre de rabo, porque isso não é assim, não existe, mas o mal existe. Qual é o mal que nós precisamos pedir que Jesus nos liberte hoje? Hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, temos a imagem dela bem aqui pertinho de nós, com São José cuidando de Jesus, não é? A Sagrada Família está conosco. O que nós vamos pedir nesse Dia Mundial dos Enfermos? Que o Senhor nos cure. Peçamos que ela nos inspire, Nossa Senhora, que ela nos inspire e nos ensine a trilhar o caminho da libertação, porque é o caminho da salvação. Um ótimo dia, Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém.